Olá, amigos de Ideal Espírita. Nós vamos continuar aqui conversando, refletindo. Nós vamos continuar com a parábola do filho pródigo. Meu nome é Márcia Amêndola. Se você é novo no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é a Reflexão Espírita do Dia. E este é o nosso momento de encontro, de reflexão, de meditação, de oração. Tem muita coisa que eu vou trazer para cá, que eu fico cheia das ideias e quero muito compartilhar com vocês. Meditações que eu faço, que é um caminho para a gente chegar na oração. Eu já estou entendendo porque eu chamei esse nosso momento de oração espírita do dia. Eu tenho aqui uma ideia, porque eu intuí esse nome. Eu comecei fazendo reflexões, leituras dos textos e proposta aqui que eu estava trazendo algumas meditações, porque para a gente chegar na oração, que é nessa comunicação com Deus, a gente já precisaria ter percorrido esse caminho de autoconhecimento, de equilíbrio, de concentração, concentrar, trazer para o centro. O que a gente traz para o centro? A nossa atenção, o nosso sentido de presença. Para a gente fazer uma oração, não é simplesmente reproduzir palavras, é simplesmente ficar no silêncio, mas um silêncio em que a gente consegue comunicar, porque a comunicação é pelo pensamento, pelas nossas vibrações, então que a gente possa ficar nessa comunicação vibracional, nessa comunicação pelas nossas emoções, pelas nossas percepções. O despertar de consciência, ele fala de uma percepção do que são as coisas, do que é a realidade. Nós estamos nesse caminho, então é muito bonito de ver que a oração é a culminância aqui do nosso trabalhinho dia a dia. Eu não consigo me encontrar com vocês todos os dias como eu gostaria, mas é uma questão ainda de me estruturar melhor para poder manter esse encontro aqui, desse engajamento. Fico muito feliz com o retorno de todos vocês. E hoje, o que eu percebi esses dias? Nós estamos numa segunda, eu fiz uma cirurgia espiritual na sexta-feira à noite. Então, não pude usar aparelhos, assim, né? Televisão, celular. Eu tô aqui hoje, mas não devia, não. Eu devia ainda estar usando óculos escuros. Mas, por que eu tô contando isso? Eu fui trabalhando nesses dias um entendimento a respeito do que é o Pai. Exatamente onde nós paramos na parábola. Na parábola, quando a gente ficou aqui no último vídeo, do encontro do Pai, o Pai que correu, se abraçou, beijou esse filho, mas tem uma palavra, ele teve compaixão. Essa palavra é muito importante. Eu já tinha destacado isso no vídeo anterior, de que a compaixão é algo que nós precisamos desenvolver. Se entendermos o pai dessa história como o papai, né, que Jesus se referia, como o pai do céu, o pai criador, o criador de todo o universo, a inteligência suprema,
essa palavra papai, ela não está se referindo àquela figura masculina, mas simplesmente que existe um Criador, né? Alguém que gera vida e que zela por nós. Então, quando Jesus falou, ele colocou nesse lugar o amor. Compaixão seria algo que nós sentiríamos para podermos alcançar o amor incondicional, esse estado em que não há condições, amamos, simplesmente amamos, e quem ama não precisa nem perdoar. E aí é um ponto muito importante, porque esse filho, quando chega na casa do pai e diz: trate-me como um dos teus empregados, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno. Caiu o microfone. Não sou digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes nós não nos colocamos nessa condição? Na condição de filho que pecou é que se desviou do caminho. Então, só lembrando, esse filho pede a parte da herança, vai para o mundo material, gasta aquele dinheiro numa vida devassa, ele não investiu o dinheiro para produzir boas coisas no mundo, não, ele usa para seu próprio prazer, seus próprios interesses. E ele precisa voltar. E a gente fez até aquela visualização do caminho. Ele precisa retomar o caminho. Por quê? Porque ele desviou. O pecado é isso, esse desvio do caminho. Ele precisa voltar, ele precisa estar no caminho da casa do Pai. Nós precisamos estar no caminho que nos leva a Deus. Quando falamos da evangelização nas obras espíritas, também fica muito claro isso. Que os espíritos nos alertam dizendo que os espíritos encarnam, então são as crianças, e esses seres, as crianças, são nossos filhos, mas esses filhos são espíritos. Tanto que tem o livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio de Miranda. Por que é preciso lembrar? Porque Deus nos dá a tutela, a guarda. Eles não são nossos. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém deu origem ao espírito. O que procede do corpo é corpo. Então, nós conseguimos cocriar gerando uma forma física, a matéria, o corpo físico que o espírito precisa para encarnar. Não criamos o espírito. O espírito é filho de Deus. E aí, quando ele diz que pecou, que ele se desviou do caminho, que ele não é mais digno de ser chamado filho, essa é a nossa consciência, nosso arrependimento do nosso desvio, dos nossos erros. Então, não é para a gente se culpar. A culpa é diferente do arrependimento. Arrependimento é ter essa noção de que errou, mas é trilhar o caminho de volta. A culpa, ela nos deixa paralisados. A gente vê que errou e fica, eu errei, não devia ter errado, eu não devia ter feito isso, e fica ali naquele lugar engessado. A culpa, ela é uma das piores sequelas de um trauma. E pessoa que vive assim precisa buscar formas de tratamento para sair dessa energia que aprisionou, desse bloqueio. Então, o que ele fez? Ele chegou ali
na situação mais degradante que o ser humano podia viver. Tomou consciência da casa do Pai, desse caminho que ele se desviou, e ele volta. O arrependimento, mas faz com que a gente busque a reparação, então é retomada do caminho. Todo o caminho de volta para a casa do Pai é a nossa jornada de arrependimento, então é de provas e expiações, como a gente fala aqui na Terra, né, que é um planeta de provas e expiações. Nós vamos passar por situações para que a gente possa chegar na casa do Pai. E esse Pai, ele nos ama, que ele nem cobra do filho, não é amor condicional. Você saiu de casa, eu disse que você não devia fazer isso. Não, ele não disse. Ele deu a liberdade de escolha, o filho pediu, ele deu. Lembra? Ele não deu um sermão para o filho, dizendo, tem certeza que você quer isso? Você vai para o mundo, você vai gastar. Não deu sermão. Ele atendeu o pedido do filho, porque sabia que esse filho iria se desviar, mas iria voltar. Porque não há outro destino para nós. Lembra que eu falei do destino? Nós vamos voltar em algum momento. E esse pai espera do filho que morreu e voltou a viver. Então, quando ele fala da festa, ide depressa, trazer a melhor túnica, vestiu com ela, então a gente passa a se vestir. Esse pai não questiona, ele recebe o filho com enorme felicidade. Ele quer celebrar, põe o anel que coloca esse filho de volta àquela família. Então, há o pertencimento, o reconhecimento. Esse pai ama incondicionalmente. Trazei o novilho cevado, matai-o, comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Jesus fala isso em outras parábolas da ovelha perdida, por exemplo. Como é importante. E começaram a festejar. Eu vou parar aqui, porque quando entra o outro filho, a gente discute isso em outro momento. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente só pode compreender esse pai que ama incondicionalmente a partir da nossa vivência com a figura paterna. Então a gente precisa despertar a consciência para isso, de como nós fomos educados e como nós percebemos. Porque tudo aqui é ponto de vista. Cada um de nós tem uma visão do que é ser pai, do que é ser mãe, a partir do pai e da mãe que tivemos, para podermos, inclusive, nos identificarmos nos nossos papéis quando nos tornarmos pais e mães. Isso nos influencia de uma forma muito maior do que nós imaginamos. Então, se isso nos influencia, se isso está presente, a forma como nós vamos entender que é um amor de pai e mãe é como nós nos relacionamos. Então, eu já escutei muita coisa desse tipo, que Deus castiga, que Deus pune. Ah, mas porque era assim a visão de Deus antigamente? Sim, era a visão assim de Deus antigamente, mas também este tem sido uma forma que os pais ainda educam entre aspas, tá? Como eles... vou usar a palavra educar, mas como eles educam os filhos, como os pais acham que vai ser colocar o filho no caminho certo. Então, quando os espíritos falam que nós recebemos uma criança que é
para a nossa missão como pai e mãe, para receber, cuidar. Então, é a guarda, a tutela. Para que finalidade? Para colocar esse filho nesse caminho ao encontro do Pai, de Deus. Então, os Espíritos definem assim, que a missão dos pais é poder educar os filhos para que eles possam voltar para o Pai. Então, vem de Deus, vai voltar para Deus. Então, nossa função, de nós, toda a sociedade, tá? É cuidarmos da infância para que ali sejam colocados todos os valores, todos os ensinamentos que possam conduzir essa criança a esse caminho de encontro ao Pai. E não um caminho para desviar. Então, é um caminho de espiritualização e não o de viver em função da matéria. Então, isso nos faz pensar como nós temos agido enquanto pai e mãe na educação dos nossos filhos. Também não é para ficar culpado, já falei que a culpa engessa. É para que a gente possa pensar em novos modos de ser, em novos modos de contribuir para a educação. A educação, já falava Kardec, e outros tantos, como Montessori, por exemplo, que é ali que a gente constrói uma sociedade de paz, de harmonia. Montessori falava numa sociedade cheia de milagres. Que esses milagres? São as coisas maravilhosas que podem acontecer se a gente cuidar da infância, principalmente da primeira infância, dos 0 aos 6 anos. Ali a gente precisa ser esse pai de amor incondicional. Agora, pai aqui é o cuidador principal das crianças. Nós precisamos olhar para essas crianças como os adultos do futuro. Então, ali está a geração do futuro, ali está a humanidade, como a gente gostaria que fosse. Então, olha a nossa missão, preparar essa geração para construir o futuro da humanidade. Qual vai ser? Depende de nós, das nossas escolhas, da nossa consciência, da disponibilidade de colocar ali o amor. Então, o amor do pai e da mãe tem que ser um amor incondicional, no sentido de não condicionar o amor ao fato da criança fazer alguma coisa ou outra, ou deixar de fazer, porque isso não é, isso é colocar condições para poder amar alguém. Então, eu só amo você se você fizer aquilo que eu quero. Se você não fizer o que eu quero, eu não te amo. Eu vou te castigar, eu vou te punir, eu vou te ofender, eu vou te humilhar. Ou então até vou te premiar. Eu vou te dar tudo que você quer se você fizer aquilo que eu estou querendo. Isso são abusos. Abuso é passar dos limites. Então, nós abusamos da criança na infância dela quando não permitimos que ela seja quem ela veio para ser. Mas Márcia está falando que não pode colocar ali limites. Mas os limites, eles são postos. Eles são postos quando a gente lida com a realidade. Não precisamos forçar a coisa. Nós simplesmente podemos dizer da realidade, que a realidade não dá para a gente ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Existem regras de convivência. Então,
Existem os limites que ela tem que acordar em determinado horário para ir para a escola, porque ela precisa frequentar a escola para aprender. Isso já são limites colocados. Que mais limites a gente precisa dizer para impor à criança? A vida está dando esses limites e nós vamos lidar com isso no sentido de educá-las, mostrando que existem essas regras e que a gente precisa cumpri-las para que haja ordem, harmonia, respeito. Porque, primeiramente, são esses valores que estão sendo passados. Nós precisamos educar as crianças com valores, valores morais, com base na ética, com base no respeito. Assim é que vemos o Pai. O Pai nos ama incondicionalmente, mas nós somos os filhos que nós não nos sentimos merecedores desse amor. Então não me chame de filho, eu não mereço, porque eu pequei. Então a gente que se pune, Deus não nos pune. O Deus, Pai da história, em momento algum puniu. Ele festejou a nossa conquista, o nosso despertar de consciência, o nosso caminho de volta ao encontro dele. Como que nós vemos o Pai? Porque lembra que eu falei no início? Para a gente fazer uma oração e se conectar com Deus, a gente precisa saber. Mas não é saber intelectualmente, saber os atributos divinos. Não, a gente tem que saber que Deus a gente cultiva em nós. Que Deus nos relacionamos, como nós concebemos, como nós percebemos Deus na nossa vida. E entender que pode ter a relação com a figura de pai que nós criamos, tanto num nível coletivo, né? Jung vai falar dos arquétipos, a gente pode ter no inconsciente coletivo uma imagem de pai, né? Que todo mundo tem, a imagem de mãe, a imagem de pai, mas é mais do que isso. É olhar para si e entender o que é pai, o que é ser um pai para mim, o que é ser uma mãe para mim, o que é ser essa figura de autoridade, né, de poder, que está ali com a missão de cuidar. O que foi feita, o que foi feito comigo em termos de educação, de direcionamento na vida. Não é, de novo, para nos culparmos nem culparmos os nossos educadores. A gente honra pai e mãe no sentido de reconhecer tudo que eles fizeram, foi aquilo que foi possível. Mas como que isso nos afeta, como que isso ressoa, para que nós possamos lidar com Deus e sem carregar culpa, sem carregar barreiras. Nós estamos com a intenção, essa é a minha intenção aqui, de derrubar barreiras. Então, nós vamos derrubar as barreiras para podermos fazer essa conexão com Deus. Façam essa reflexão, coloque aí nos comentários para eu saber como é que está sendo essa sua relação com Deus, o seu entendimento da figura paterna, e se achou interessante essa análise, esse nosso momento, esse passo a passo que nós estamos fazendo, deixe seu joinha, compartilhe, a gente espalha boas sementes para que haja um mundo melhor. Muita paz e até o nosso próximo encontro.